Olá, meus caros, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui do canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidade. Bom, fique comigo, porque o vídeo de hoje pretende levantar um assunto muito curioso e pertinente na área da pesquisa acadêmica e na área também do magistério. Eu pretendo falar sobre o conceito de letramento literário e também o conceito de sequência básica, conceituado pelo professor Hildo Cosson. O professor Hildo Cosson é um professor da Universidade Federal do Acre, autor de vários artigos científicos, livros e formulações e conceitos que são trabalhados por outros especialistas na área da literatura. É interessante mencionarmos o livro A Letramento Literário, Teorias e Práticas, que eu trago aqui para vocês. Eu mesmo já utilizei as ideias do professor Hildo Cosson na formulação de um livro a Fundamentos da Formação do Leitor Literário. Eu deixo o card aqui para que vocês possam consultar a abordagem que eu fiz no vídeo. Bom, o livro é publicado pela editora Contexto, como vocês estão observando. Tem aproximadamente 140 páginas, é cheio de referências, atividades práticas para que os professores da educação básica possam trabalhar com os seus alunos e estimula a nós, professores de língua portuguesa e literatura, raciocinarmos como estimular o aluno a ler com maior eficiência, maior prazer e atingir o sublime e o estético que o texto literário também nos provoca. É interessante mencionarmos que o professor Hildo Cosson, logo nas primeiras páginas, trabalha dois conceitos indispensáveis à nossa análise: sequência básica e a sequência expandida. A sequência básica é o conceito que eu aqui pretendo explicar um pouco para vocês, com base em algumas anotações que eu já fiz. É interessante mencionarmos que esses dois conceitos, sequência básica e sequência expandida, são cobrados em pontos de concursos públicos nas federais e nas estaduais. Então, fique comigo que eu vou estimular vocês a pensar e um pouco a decodificar parte do conceito formulado pelo professor Hildo Cosson. Na sequência básica, Hildo Cosson menciona que nós temos a motivação, nós temos a introdução, leitura e interpretação. Então, por meio dessas quatro etapas, motivação, introdução, leitura e interpretação, o professor Hildo Cosson estimula a pensarmos que os alunos e também os professores podem ser leitores com bastante iniciativa e vocação também para que possa indicar outras obras aos seus alunos, porque sabemos, a leitura do texto literário é uma leitura desinteressada, ela atinge o estético, o sublime e, acima de tudo, o potencial artístico que existe dentro de nós. Bom, pensamos que o conceito de motivação, que é o número um, faz parte de um congresso que o professor Hildo Cosson participou na Universidade Federal do Acre, no qual ele é professor. É interessante mencionarmos que, durante o congresso, o professor aplicou algumas oficinas aos professores da educação básica. Eram professores que já estavam prestes a se aposentar, professores desestimulados com a profissão e também readaptados na carreira de sala de aula, ou seja, não eram mais professores regentes. E parte desses professores adaptados eram voltados a trabalhar na biblioteca dos colégios. E muitos deles exerciam a função de guardadores de livros, ou seja, eram professores também desestimulados e, ao mesmo tempo, faltava capacitação suficiente para que eles pudessem indicar os livros aos alunos. É interessante mencionarmos que o professor Hildo Cusson, durante a prática dessas oficinas que ele, durante esse congresso, participou, ele estimulou para que os professores que trabalhavam nas bibliotecas pudessem criar um desafio junto aos alunos. Eles chamaram os alunos para conseguir fazer a catalogação dos livros na biblioteca e, justamente, durante essa catalogação, esses alunos tiveram que levantar algumas hipóteses acerca do título da obra e da capa e também da orelha da própria obra. Ficou comprovado, durante esse desafio, que muitos alunos e professores conseguiram sentir uma maior motivação para efetuar a leitura da própria obra, ou seja, o desafio funcionou. E, ao mesmo tempo, esse desafio funcionou como um rito de passagem. Alunos que eram desinteressados, professores que também eram, digamos, guardadores de livros e tiveram uma maior função dentro da própria escola e maior estímulo para indicar livros aos alunos.
É interessante mencionarmos, aqui eu leio a parte das minhas anotações, que a construção de uma situação em que os alunos devem responder a uma questão ou posicionar-se diante de um tema é uma das maneiras usuais da construção da motivação. A motivação, segundo o professor Ridocusson, ela pode agir também por meio de uma temática, ou seja, o professor lança uma temática acerca da própria obra, que faz parte aqui do mote, do enredo, do próprio romance ou do conto, e faz com que os alunos problematizem essa própria temática. É interessante lembrarmos também que a motivação exerce uma influência sobre as expectativas do leitor, mas não tem o poder de determinar a sua leitura. São palavras do professor Rildo Cosson. Então, quer dizer, o professor, na função de indicador de livros, ele não pode, por meio da problemática da temática, fazer com que os alunos somente mantenham esse foco da leitura. Aqui eu parto para um exemplo interessante, que é o conto do Lima Barreto, o conto Misedite e seu tio. É um conto publicado num jornal de época no Rio de Janeiro. Inclusive, vou deixar o card para que vocês possam ler o artigo que eu escrevi sobre esse conto. Trata sobre um tio e uma sobrinha que vão se hospedar na pensão da Madame Barbosa, no bairro de Botafogo, na Zona Sul Carioca. E lá, a Madame Barbosa, que é proprietária da pensão, ela está passando por dificuldades financeiras. Ao chegar os ingleses, tanto o tio e a sobrinha, eles começam a ser tratados com maior dignidade, bajulação e, ao mesmo tempo, a submissão por parte dos hóspedes da pensão. É interessante mencionarmos que a temática do conto Misedite e seu tio pode sim ser utilizada na motivação, que é o conceito, uma das etapas do conceito da sequência básica do professor Rildo Cosson. Ou seja, problematizar por que nós, brasileiros, ainda mantemos esse comportamento submisso em relação aos estrangeiros, porque nós ainda somos condicionados a respeitar digamos, o comportamento, essa atitude de submissão em relação ao estrangeiro. Isso é uma temática também problemática de ser levantada durante o conto, para que o próprio leitor mantenha o interesse de ler o conto Misedite e seu tio. É interessante mencionarmos que a temática ela deve ser explorada, discutida e debatida também com os alunos leitores, né? Que no campo da motivação, aqui eu pego parte das minhas anotações, tá? É, a aula não deve passar de 50 a 60 minutos, ou seja, as etapas, como eu acabei de mencionar, a motivação, a introdução, a leitura e a interpretação, em 4 aulas o professor pode trabalhar essas 4 etapas da sequência básica. Na introdução, que faz parte da segunda etapa, o professor Rildo Cosson, ele menciona que o indicador de livros ou professor precisa chamar atenção para os aspectos biográficos, ou seja, os componentes da biografia do autor do conto ou do romance. Por exemplo, Lima Barreto nasceu na cidade do Rio de Janeiro, viveu 40 anos, nasceu em 1881, morreu em 1922. A mãe era uma professora primária do Liceu de Niterói, o pai trabalhava numa colônia de alienados. Então, esses dados biográficos fornecem também elementos interpretativos para que o próprio leitor descortine parte do conto ou do romance. Mas o professor Rildo Cosson alerta que o professor não pode ampliar esses dados, esses detalhes da biografia do próprio autor, porque isso é direcionado mais aos pesquisadores. Ou seja, não precisa aprofundar muitos detalhes biográficos, apenas oferecer elementos biográficos para que o próprio aluno desperte a curiosidade. É interessante também que o próprio indicador de livros ou professor, ele mantenha a leitura dos elementos paratextuais da obra, ou seja, a capa do romance, a capa do conto, a orelha direita, a orelha esquerda, a contracapa, ou seja, esses elementos paratextuais, inclusive é fruto de um vídeo aqui no canal, vou deixar o card para que vocês possam tomar conhecimento. Essa análise que é feita pelo próprio indicador de livros, ou bibliotecário, ou professor, isso também ajuda na compreensão global do romance ou do conto. A leitura do prefácio, buscando fazer com que o aluno
se familiarize com o texto literário. Eu trago aqui, por exemplo, o prefácio feito pelo professor Alfredo Bose, no Cemitério dos Vivos, um livro publicado pela COSAC Naif, o professor Alfredo Bose descortina as etapas nas quais o próprio Lima Barreto ficou internado no Hospício Pinel, no bairro da Urca, na Zona Sul Carioca. Lá no prefácio, o professor ou o indicador de livros também pode estimular esse conhecimento do que era esse cemitério dos vivos, ou seja, o hospício, no qual o próprio Lima Barreto cria um alter ego chamado Mascarenhas e faz com que esse alter ego perambule dentro do próprio hospício. Isso também, por meio do prefácio, da leitura do prefácio, estimula, faz com que o aluno leia a própria obra. Interessante mencionarmos que depois da motivação, depois da introdução, nós temos a etapa da leitura, que é a terceira etapa. Segundo o professor Rido Cosson, essa leitura precisa ser natural e não policiada pelo professor. Ele utiliza o recurso do intervalo, o professor precisa utilizar esse recurso do intervalo. O que seria esse intervalo, segundo o professor Rido Cosson? O intervalo, o professor vai criar a leitura, vai fazer a leitura de outros textos que possam subsidiar a leitura do próprio conto ou do romance. Vou dar aqui um exemplo rápido para que vocês entenderem essa questão do intervalo. Por exemplo, nós falamos aqui do Miss Edith, seu tio, que é um conto do autor Lima Barreto. O Gilberto Freire, um sociólogo brasileiro, ele tem um livro, ele é autor de um livro chamado Ingleses no Brasil. O professor pode ler partes do livro Ingleses no Brasil em sala de aula, buscando averiguar como os alunos podem também levantar uma leitura mais interpretativa e mais circunstancial do próprio Misedite, seu tio. O que os ingleses trouxeram para o Brasil ao longo do final do século XIX, início do século XX. Lá no livro do Gilberto Freire, o autor se debruça sobre essa condição histórica da influência dos ingleses no Brasil. Então, é interessante também fazer com que esses intervalos funcionem como a ampliação do repertório interpretativo durante a leitura. Ou seja, o professor lê partes do conto e cria intervalos com outros textos, funcionando como uma forma de decodificar parte dessa leitura. Aqui eu leio parte da citação do Rio do Cosson, peço licença a vocês, que ele diz: por meio dos textos específicos, o professor resolverá problemas ligados ao vocabulário e à estrutura composicional do texto, entre outras dificuldades ligadas à decifração. Ele utiliza essa palavra. Ou seja, expressões que são utilizadas no texto, o vocabulário, né? Então, tudo isso pode ser solucionado por meio dos intervalos, leituras complementares nas quais o professor fará com que o seu aluno leia e aproxime a leitura, a parte circunstancial da interpretação do próprio texto. Na última etapa, a interpretação funcionará também como uma atividade de leitura, justamente fazendo com que o aluno aproxime-se com o próprio texto. Não cabe ao professor sugerir minisséries, filmes. O Rio do Cosson alerta sobre isso. Nós precisamos utilizar o texto literário pelo próprio texto. Não cabe outros aparatos de leitura funcionarem, substituírem o próprio texto literário. Isso é importante dizer. Aqui eu peço licença para fazer mais uma leitura de uma citação aqui nas minhas anotações. A interpretação parte do entretecimento dos enunciados, que constituem inferências para chegar à construção do sentido do texto. Dentro de um diálogo envolve autor, leitor e comunidade. Então, a tríade, como aqui ele menciona, autor, leitor e comunidade, ela precisa favorecer a questão da interpretação. A interpretação ela não é unívoca, ela parte de elementos circunstanciais que são, digamos, fazem parte da própria vida do leitor. Elementos biográficos, geografia, cultura desse próprio leitor. Aqui outra parte, outra citação importante, que ele diz o seguinte: aliás, como costumo dizer aos meus alunos, o texto literário é um labirinto de muitas entradas, cuja saída precisa ser construída uma vez e sempre pela leitura dele. Então, quer dizer, o leitor ele também precisa se perder
no emaranhado de palavras, no labirinto do próprio texto literário. Durante a atividade da leitura, tá, o professor ele deve também sugerir que os alunos possam fazer uma dramatização, isso faz parte da externalização da leitura, entre aspas, que é uma expressão do professor Hildo Cosson. Como funciona essa externalização? Ou seja, externalizar a leitura que está ali dentro daquela caixinha, né? Ou seja, o aluno vai criar alguma atividade, vai pôr a própria dramatização do conto ou do romance. A resenha também é uma indicação do professor Hildo Cosson. O professor deve sugerir que o aluno escreva uma resenha sobre a obra, levantando as categorias da narrativa, estruturantes da narrativa, como tempo, personagem, espaço, enredo, ponto de vista, não é? O narrador, se ele é em primeira pessoa ou terceira pessoa, o clímax do conto ou do romance. Então, por meio da resenha, o aluno vai escrever sobre o que ele entendeu da obra. A parte da interpretação é a parte mais longa. O aluno pode ler em casa, deve ler na sua casa, mesmo porque essas 4 etapas, como eu mencionei, tanto a etapa da motivação, a da introdução, a da leitura e a da interpretação, elas não são etapas que vão funcionar com uma longa duração. Cada etapa dessa deve conter 60 minutos, ou seja, uma aula para cada etapa. Bom, eu creio que levantei um pouco dessas curiosidades sobre a sequência básica aqui no vídeo. O vídeo foi sobre a sequência básica, foi sobre o conceito do professor Hildo Cosson. Quem já leu parte dessas formulações, como eu acabei aqui de explicar, escreva nos comentários, dê o joinha se você gostou do vídeo e ajude a divulgar os conteúdos aqui do vídeo proposto. Aqui deixa a referência, vou deixar na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.